Todos os governos e todos os candidatos dizem que são a favor da educação. Você nunca vai ver alguém ir para a televisão dizer que é contra a educação, que é contra a alfabetização da população. Mas se esse discurso fosse verdadeiro, o número de pessoas que têm mais de 15 anos e que não sabem ler ou escrever não seria tão absurdo. Meu nome é Gabriel França, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo como professor de educação de jovens e adultos. E nesse vídeo eu vou falar sobre o número de analfabetos no Brasil e sobre o que tem sido feito, ou melhor, sobre o que não tem sido feito para reverter esse quadro. O vídeo vai começar depois da vinheta. Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Os números sobre o analfabetismo no Brasil são absolutamente assustadores. Quando a gente para pensar que 6,6% da população que tem mais do que 15 anos no Brasil não sabe ler e nem escrever, a gente fica assustado. 6,6% da população equivale ao número de 11 milhões de brasileiros. Eu não errei não, são 11 milhões de brasileiros e brasileiras que não aprenderam a ler e a escrever na idade escolar. Isso representa mais ou menos 3 vezes a população do Uruguai. É mais ou menos o mesmo número de habitantes que a Bélgica tem. E significa que a gente teria mais ou menos toda a população do Rio Grande do Sul sem saber ler e nem escrever no Brasil. Isso é um verdadeiro absurdo. É como se a gente tivesse um país inteiro dentro do Brasil que não aprendeu a ler e escrever na idade escolar. Você sabe em qual região do Brasil há a maior concentração de pessoas não alfabetizadas com mais de 15 anos? Eu já respondo essa pergunta, mas antes é importante dizer que no Brasil hoje são cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas que estão matriculadas na educação de jovens e adultos. É um número que parece grande, mas ele é muito pequeno perto da necessidade de educação que existe para as pessoas dessa faixa etária. Além disso, no país inteiro, aproximadamente só 60% dessas matrículas são no ensino fundamental, que é quando a gente aprende a ler e escrever. Os outros 40% são no ensino médio e, em alguns casos, o ensino médio casado com o ensino profissionalizante. Quer dizer, mesmo que essas pessoas sejam extremamente bem-sucedidas no seu processo educacional e aprendam tudo o que a escola tem para oferecer, ainda assim a gente vai continuar com um número de pessoas não alfabetizadas gigantesco. Nem 10% do número que existe atualmente vai diminuir. Como eu falei antes, 6,6% da população com mais de 15 anos no país inteiro não aprendeu a ler e escrever na idade correta, não aprendeu a ler e escrever quando era criança. Mas essa situação ela é diferente ao longo do país inteiro, muda de região para região. As regiões com o menor índice de pessoas nessas condições são a região sul e a região sudeste, com 3,3% de sua população com mais de 15 anos que não sabem ler nem escrever. É metade da média nacional. A região que tem o maior índice de analfabetismo no país é a região nordeste, com 13,9%. É mais do que o dobro do que a média nacional. O norte do país é um pouco acima da média, com 7,6%, e a região centro-oeste apresenta 4,3% dessa população sem saber ler e escrever. Frente a esse cenário, era de se esperar que os governos estivessem se empenhando para resolver o problema do analfabetismo no Brasil, que se empenhassem para dar alfabetização para essas pessoas. Mas não é isso o que acontece normalmente por aí. Um levantamento recente aponta que entre os anos de 2009 e 2018, o que aconteceu no país inteiro é que a quantidade de escolas que ofereciam matrícula na educação de jovens e adultos de ensino fundamental diminuiu. Havia um número em 2009 e um número em 2018 é 34% menor. Ou seja, as escolas que deveriam alfabetizar os adultos diminuíram de forma absurda nesse período, o que só dificulta a situação. Porque não faz o menor sentido.
pensar na necessidade de alfabetizar 11 milhões de pessoas e não ter escola para fazer isso. Não há nenhum programa de voluntariado que vai dar conta de alfabetizar 11 milhões de pessoas, e a única forma que existe de dar ensino organizado e de forma sistematizada é a escola. Então, um país que reduz o número de escolas não quer melhorar sua educação. Aliás, não há nenhum país no mundo que tenha melhorado a qualidade da educação, diminuindo a oferta de educação. É um grande contrassenso que acontece no Brasil. Como se não bastasse isso, até 2019, o repasse anual por aluno do Fundeb para a educação de jovens e adultos era o menor de todas as modalidades. Era a única modalidade que recebia menos do que R$ 3.500 por aluno por ano para manter suas atividades em funcionamento. Ou seja, o poder público não está nem aí para a educação de jovens e adultos. A alfabetização de adultos no Brasil é uma dívida histórica. O Estado brasileiro deve a uma parcela enorme da população a escolarização que não pôde ter quando era adequado. Não pôde ter quando criança e agora precisa ter. Não há a menor dúvida de que alfabetizar integralmente a população de um país só melhora as condições sociais. As pessoas vão se sentir muito melhores porque vão poder entender um mundo que é baseado na língua escrita, vão se sentir mais felizes e vão ter mais habilidades e mais qualificação para exercerem seus trabalhos e para ocuparem os postos diversos na sociedade. A não existência de uma política de educação de jovens e adultos que tenha a superação do analfabetismo como meta vai fazer com que tudo continue como está. E, se a gente olha para o cenário nacional e vê que, de uma maneira geral, o país tem adotado medidas para diminuir o investimento financeiro nas áreas essenciais, esse quadro parece que não vai mudar. Ou a sociedade se organiza e pressiona o poder público, ou esses 11 milhões de analfabetos vão continuar assim. Isso, na minha opinião, é inaceitável. Se você também se assustou com os números relativos ao analfabetismo no Brasil, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Mais pessoas precisam saber do tamanho da dívida do país com relação às pessoas que não são alfabetizadas. Bom, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau!